Mateus capítulo de número 17 é o texto base. Será uma boa parte desse capítulo, mas eu vou, nesse momento, ler com você apenas um versículo, que é o versículo de número 20. Mateus capítulo 17, versículo de número 20, para esse momento. Eu vou pedir a você que, em nome de Jesus Cristo, deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus. Nós estaremos citando algo que foi falado lá em Marcos, que não está em Mateus, desse mesmo texto, referente à mesma situação, à mesma história. Mas eu quero, nesse momento, apenas ler esse versículo, e eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é a única que vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Fala conosco, Senhor. Nos alimenta pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Antes de dar continuidade, eu gostaria de perguntar para você: como está a sua fé? Ou talvez eu perguntasse para você: qual o tamanho da sua fé? Ou talvez eu perguntasse: como está a qualidade da sua fé? É sobre isso que eu quero compartilhar a palavra do Senhor nesse dia com você, conosco, porque eu tenho certeza que Deus reservou coisas grandiosas para nós pela palavra, que a palavra é viva, a palavra renova, a palavra transforma, a palavra alimenta, a palavra dá vida, a palavra é tudo, e o Senhor é tudo em nós, e a Ele sejam dadas honras, glórias e louvor nesse momento e sempre, em nome de Jesus. Jesus proferiu essas palavras para os seus discípulos. Ele não proferiu essas palavras imediatamente para uma multidão. Ele proferiu essas palavras endereçadas diretamente para os seus discípulos. Eram pessoas que já haviam experimentado viver milagres, já haviam experimentado milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Já haviam orado e no nome de Jesus expulsado demônios, já haviam orado e no nome de Jesus curado enfermos, já haviam tido experiências com o Senhor, mas Ele profere essas palavras, que se vocês tiverem fé do tamanho de como um grão de mostarda, você vai dizer para o monte: sai daqui e vá para acolá, assim vai acontecer. Ele está trabalhando com os discípulos, falando a respeito de fé, falando sobre a verdade, uma realidade de que a fé dos seus discípulos precisa ser como um grão de mostarda. E essas palavras que Jesus proferiu, elas não vieram soltas ou por acaso. Tem um motivo, tem uma razão. Como que se iniciou essa frase, ou por que Jesus falou isso para os discípulos? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, ou se você já leu alguma coisa a respeito disso. Por que Jesus chega para os discípulos e diz para eles que é porque eles precisam ter a fé do tamanho do grão, como um grão de mostarda? Já parou para pensar nisso? Se não, é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. É sobre isso que eu quero ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Nós temos o hábito de falar, nós pregadores, de repente até eu mesmo aqui já falei, sobre a nossa fé ser do tamanho de um grão de mostarda. Não sei se você já ouviu alguém falar sobre isso, ou se você já falou sobre isso. A minha fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para que o milagre aconteça, para que eu possa viver situações extraordinárias na presença do Senhor. Eu possa experimentar coisas profundas e espirituais quando a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda. Mas a verdade é que o texto sagrado não diz isso. E eu queria, mais uma vez, que você pudesse acompanhar a leitura comigo do versículo de número 20. De Mateus capítulo 17. Diz assim: Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé.
Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, não, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, na verdade, Jesus não está falando aqui que a fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Ela precisa ser como um grão de mostarda. E eu confesso que já ministrei outrora falando sobre o tamanho da minha fé precisar ser do tamanho de um grão de mostarda, porque é exatamente assim que a gente às vezes percebe, pensa no texto, mas Jesus está dizendo, olha, a tua fé precisa ser como um grão de mostarda. E é isso que eu quero compartilhar com você. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você pensasse comigo em todo um contexto, porque para entender a Bíblia Sagrada, se eu pego apenas um versículo, eu não consigo ter a compreensão exata. Eu não consigo extrair a verdade absoluta. Eu não consigo alcançar aquilo que Deus quis passar na verdade, ou que a Bíblia está querendo passar. É por isso que quando a gente estuda um pouco mais sobre a Bíblia, um pouco mais, e até mesmo nos cursos de teologia, a gente fala que todo o texto sem contexto, ele é um pretexto para uma heresia, para um entendimento errado. E aí eu quero que você acompanhe comigo todo o contexto, para a gente depois voltar para cá. Eu convido você a ir lá para o versículo 1, quando Jesus convida alguns dos seus discípulos para o acompanhar no momento extraordinário da sua vida, de uma revelação profunda. E ficou conhecido como a transfiguração. No versículo 1 diz que 7 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um monte muito alto. Se eu for perguntar para você quantos discípulos andavam mais próximos de Jesus, e você vai me responder, pastor, foram 12 discípulos. E eu vou responder para você, é verdade. Existiam 12 discípulos que estavam mais perto. Não só tinha 12, mas 12 estavam mais próximos de Jesus. E desses 12, Jesus separou 3 para ir com ele para um momento ímpar, um momento diferente, um momento de uma revelação profunda, um momento de um entendimento espiritual, de uma clareza, de ouvir a voz do próprio Deus. Então Jesus chama para perto de si, ou para essa viagem, para esse momento especial, a Pedro e a Tiago e a João. Não estava André, não estava Bartolomeu, não estava Filipe, não estava Judas, não estava o outro Judas, os Iscariotes, não estavam lá esses. Eles ficaram em algum lugar, em um determinado lugar. Mas o texto mostra, Davi, que Jesus chamou a Pedro, Tiago e João e disse com eles, venham comigo. E ali ele foi transfigurado diante deles, num alto monte. Foi quando Jesus se mostrou poderoso, se mostrou quem ele realmente era. Ele se transfigurou. No versículo de número 2, eu convido você a acompanhar a leitura comigo. Diz o texto sagrado, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Essa é a realidade do nosso Deus, essa é a realidade de Jesus Cristo. Ele brilha como o sol, ou mais que o sol. Ele tem as vestes brancas como a própria luz. Ele é a luz do mundo, ele é a vida, ele é o Todo-Poderoso. E ele fez questão que Pedro, Tiago e João, dentro de um plano divino, de um projeto de Deus, que eles conhecessem quem Jesus era, porque até então eles sabiam Jesus que era homem, 100% homem, 100% Deus, mas eles só conheciam a humanidade de Jesus e acreditavam nele como Filho de Deus, como um grande profeta, como o enviado, Cristo ungido, mas eles não tinham visto ainda. Mas o que eu glorifico a Deus é que Deus ele faz o seguinte, muitas vezes, na maioria das vezes, eu acredito primeiro e depois eu vejo. Pedro, Tiago e João acreditaram que ele realmente era quem ele disse que era. Ele era o Filho de Deus, ele era a luz do mundo. E porque eles acreditaram, eles viram. E porque eles viram, eles se derramaram. E porque eles viram, eles se prostraram. E porque eles viram, eles entenderam a grandeza do Deus que estava com eles. E Jesus resolveu então se manifestar, se transfigurar, se mostrar como Todo-Poderoso para esses 3 homens, para esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E como de costume, acontece o que quase sempre acontecia, já que era costume. Pedro toma a palavra. Pedro era aquele que agia mais rapidamente. Pedro era aquele que era providência em meio aos 12.
Pedro era aquele que sempre tinha a ideia e a ação, ou ele era aquele que agia de maneira imediata. Depois de ver tudo isso, depois que Jesus se transfigurar, o rosto brilhar mais que o sol, depois que as suas vestes ficarem mais brancas que a luz, o texto sagrado diz que Pedro, ele faz o seguinte: ele olha para Jesus e ele pronuncia algumas palavras. Versículo de número 4 de Mateus 17 diz assim, ó: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. O que eu acho interessante é que Pedro, ele tem mais uma revelação profunda e que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Sabe o que é? Olha só o que é que ele diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Quer ver o lugar bom para estar? É onde Jesus está. Quer ver o lugar bom para estar? Ou está onde o poder de Deus está. Onde o poder de Deus está é o melhor lugar do mundo para se estar. É por isso que eu digo que esse ambiente, esse lugar é o melhor lugar do mundo para se estar, porque o Todo-Poderoso está aqui, porque o Rei dos Reis está aqui, porque o nosso Deus está aqui. Pedro disse: bom é estarmos aqui, eu não quero outra vida, eu quero a vida contigo, Jesus. Foi isso que disse Mateus aqui quando cantava: é melhor estar com o Senhor, eu tenho um Senhor e eu não preciso mais de nada. Pedro tinha expectativas, Pedro tinha sonhos, Pedro tinha projetos, mas quando ele viu a glória de Jesus, ele disse: eu quero estar aqui para sempre, eu quero estar nesse ambiente para sempre. Esse é o melhor ambiente. Deixa eu dizer para você, Deus vai te dar experiências tão profundas com Ele, a ponto de você ter esse mesmo sentimento, declarar essa mesma verdade: bom é estar com o Senhor. Encontrar razões para se alegrar no Senhor, se deleitar no Senhor de uma maneira tão profunda, se perder na adoração, no bom sentido da palavra, se perder, não se preocupar com tempo, nem espaço, nem com nada, mas adorar o Todo-Poderoso. Pedro disse: bom é estarmos aqui. Senhor, deixa eu fazer uma coisa, está tão bom aqui, deixa eu fazer uma cabana para o Senhor, uma cabana para Moisés, uma cabana para Elias. Aparecem mais 2 personagens, Moisés e Elias ali. Eles identificaram, apesar de não ver, apesar de não terem convivido com Moisés, tampouco com Elias, eles conseguiram identificar. Pedro identificou aquilo. Por que identificou? Revelação do Espírito de Deus. Para se ter revelações, é necessário estar na presença. Para se ter revelações, é necessário estar no ambiente da adoração, ambiente da profundidade com Deus. E eu sei que você muitas vezes pede a Deus revelação, pede a Deus revelação. Deus, me dá a revelação da tua palavra. Deus, fala comigo de uma maneira extraordinária. Abre os céus, abre o mar, faz as coisas pararem, age nos fenômenos físicos, faz coisas profundas e extraordinárias. Deixa os teus sinais. E Deus está dizendo: vou deixar porque sou Deus, vou deixar porque faço. Mas se queres experimentar mais da minha presença, mais dos sinais, é preciso estar no ambiente de profundidade, no ambiente da adoração. É preciso estar envolvido no manto de glória. É preciso estar envolvido na vigília. É preciso estar envolvido nos cursos de oração. É preciso estar envolvido nas campanhas de oração. É preciso mergulhar na leitura da palavra. É preciso se envolver naquilo que te leva para a eternidade, para o céu, para experimentar milagres e ter revelações da parte do Senhor. Não dá para ter revelação da parte do Senhor se você não estiver envolvido no ambiente da glória. É por isso que quando, na ocasião do Seja, que está chegando, quantos podem dizer glória a Deus? Vamos fazer o lançamento do Seja na próxima semana, da data, tudo para você saber. É por isso que quando nós nos retiramos de um ambiente de preocupação, no ambiente de tanta ocupação, e vamos passar 3 dias só buscando a Deus, sabe o que é que acontece? Volta cheio de revelação da presença de Deus, da profundidade, porque está dedicando tempo ao Senhor. Quer ter revelação? Dedicar tempo ao Senhor. E saiba de uma coisa: essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para os pastores, essa palavra é para os obreiros, essa palavra é para toda a igreja. Vai ter revelação na medida da profundidade da aproximação com o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. E Pedro então diz assim: eu quero fazer uma cabana para o Senhor, uma cabana para Elias, uma cabana para Moisés. Quando a gente estuda, quando a gente escuta, quando a gente quer mais da palavra, a gente sabe que Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. Eram representações para Deus dizendo assim: ó,
A lei e os profetas apontavam para Cristo Jesus. Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas, eles estavam apontando para Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso. Tudo que dizia a lei, os acontecimentos da lei, estavam apontando para o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Os profetas profetizaram a respeito dele. A lei apontava para ele, os profetas diziam a respeito dele. Pedro ainda não tinha esse entendimento, mas vai ter, porque Deus vai revelar. Vai ter, porque Deus vai trazer luz. Versículo de número 6 diz assim: os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhas medo. Para onde Jesus te levar, Ele sabe o que está fazendo. Não precisa ter medo, não, porque Ele cuida de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Se Ele te der um comando, faça. Se Ele te der um comando, execute. E não tenha medo não, porque Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar da sua integridade física, Ele vai cuidar de tudo sobre você, sobre os seus. Se Ele te direcionou, se Ele te convida, Ele te leva, Ele sabe cuidar de você como ninguém. Quantos creem nisso? Diga amém, eu creio, diga glória a Deus. Levantai-vos, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, viram senão unicamente Jesus Cristo. E aí Jesus disse: olha, não digam nada a ninguém do que vocês viram. Mas sabe o que é que eles viram? Eles viram foi numa nuvem luminosa. Eu queria que você voltasse comigo lá no versículo de número 5. Quando Pedro ainda estava a falar, uma voz superior à de Pedro, mais poderosa que a de Pedro, falou. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Deixa eu fazer só um adendo aqui com relação à nuvem luminosa. Quando Pedro, Tiago e João viram aquela nuvem luminosa cobrindo, sabe o que é que eles pensaram? Eles pensaram no povo que peregrinava no deserto. E quando a nuvem cobria, Deus disse: olha, se apresentem diante de mim. Moisés vai entrar na tenda, e quando a nuvem cobrir o tabernáculo, eu vou falar. Quando a nuvem cobrir o tabernáculo, eu vou me revelar. Pedro estava falando, Pedro estava dizendo: Senhor, a cabana para ti, para Moisés, para Elias. E de repente a nuvem foi chegando, a nuvem luminosa foi chegando, a nuvem luminosa foi cobrindo aquele lugar e pairou sobre aquele lugar e ficou. Pedro olhou para aquilo, de repente João olhou também, Tiago. Eles ficaram olhando para aquilo e lembrando todas as vezes que essa nuvem aparecia para o povo de Israel. Deus falava, Deus se revelava. E aqui não foi diferente. Da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Escutai-o. Pedro, Tiago, João, deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês viram Elias, vocês viram Moisés, não foi? Vimos, Senhor, mas eu quero que a partir de agora vocês escutem a meu filho. Porque os profetas falavam a respeito dele, a lei apontava para ele, ele é superior aos profetas, ele é superior à lei, ele é superior a qualquer coisa. É a ele que vocês têm que ouvir e seguir, Pedro, Tiago e João. E por que eu não posso dizer para você, igreja do Senhor, Jesus é superior à religião, Jesus é superior a todo e qualquer conceito, Jesus é superior a todo e qualquer rito, ele é superior a todo e qualquer coisa, e é ele que nós devemos ouvir e seguir. E se você ouve a Jesus e segue a Jesus, levante sua mão e diga um glória a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Depois disso, Jesus desce com eles do monte. Vou fazer uma observação. Pastor Cláudio, que é o homem dos montes, foi monte de oração, pode chamar Pastor Cláudio. E algumas vezes as pessoas perguntam assim: por que para monte orar, né, pastor? Por que para monte orar? Eu posso orar no monte, no vale. Posso, não devo. No monte, no vale, na minha cama, no meu carro, no trabalho, no ônibus, no metrô, caminhando. Eu posso orar em todos os lugares. Deus vai me ouvir do mesmo jeito. Só que quando Jesus quis eleger os discípulos, Ele subiu ao monte. Quando Ele quis se revelar da transfiguração, Ele subiu ao monte. Quando ele foi orar, convidou os discípulos de novo, antes de se entregar, Ele subiu, foi para o Monte das Oliveiras, para indicar, para apontar
que Deus, quer encontrar Deus, é no lugar mais alto. E não no sentido geográfico, não. É porque Deus está acima de todas as coisas. Eu aprendi que tem algumas coisas que Deus não faz. Uma delas é olhar para baixo. Aliás, olhar para cima, perdão. Uma das coisas que Deus não faz é olhar para cima. E talvez alguém diga, por quê? Porque não existe nada acima dele. Ele está acima de todas as coisas. Então ele não precisa olhar para cima. Mas eu olho para cima porque é do alto que vem o meu socorro. É do alto que vem o nosso socorro, igreja do Senhor. Mas Deus não precisa olhar para cima porque não tem nada acima dele. Nem geograficamente, nem em todo o universo, nem no plano, onde quer que seja, nos 3 mundos ou mais algum mundo que exista, porque conhecemos 3. Não existe nada acima do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Toda vez quando alguém acha que é alguma coisa que está lá em cima e que pode passar por cima dos outros, aí Deus mostra que ele nada é e Deus sim é tudo. Eu estava me preparando e buscando ao Senhor para ministrar nesse dia e perguntando ao Senhor: o que é que a tua igreja precisa, Senhor, ouvir? O que é que eu preciso, o que a tua igreja precisa? Porque a gente pergunta o que nós precisamos e o que a igreja precisa. Que a palavra ministrada ela é primeiro para mim. Quando um pregador prega, ele prega primeiro para ele. De repente Deus já ministrou a ele antes. E na hora que ele está ministrando, ele está sendo ministrado novamente. Então o que é que o Senhor tem para nós como tua igreja? E eu estava folheando a Bíblia e orando. E quando eu fui para Daniel, comecei a ler uns textos em Daniel e eu percebi. Claro que eu já sabia, mas uma vez mais o Espírito ministrou ao meu coração sobre Nabucodonosor e seu filho Belsazar. Belsazar desrespeitou tudo que era sagrado. Ele pegou os utensílios sagrados que Nabucodonosor, pai de Belsazar, tinha tirado de Judá, do reino de Deus. E ele começou a zombar daquilo, beber, fazer festa com os utensílios sagrados. Ele e seus grandes, que era assim que diz o texto sagrado, os maiores no seu reino, começaram a zombar. E ele se achava o maioral, o mais poderoso. Afinal de contas, o reino da Babilônia, naquela época, comandava todas as outras nações. Não foi à toa que Nabucodonosor se achou também muito grande, até que Deus teve um encontro com ele e fez com que a habitação dele fosse com os animais. E depois que ele é restabelecido no trono, ele disse: eu pensei que era alguma coisa, mas na verdade o Deus eterno é que é o tudo. Ele é o tudo, ele está acima de tudo. Ele fala o rei eterno, chama Nabucodonosor. E ele diz assim: ele sim é o verdadeiro Deus. Mas sabe o que Belsazar faz? Ele não respeita aquilo que é sagrado. Era só os utensílios. Eles começaram a usar aquilo que era sagrado, que para eles eram só bacias de prata, de ouro. E eles começaram a beber. E de repente uma mão aparece, começa a escrever na parede. O texto sagrado diz que Belsazar, não é Beltesazar, porque o nome babilônico de Daniel era Beltesazar, mas eu estou falando de Belsazar, o filho do rei Nabucodonosor, o rei Belsazar. Uma escrita começa na parede. E o texto sagrado diz que ele começa a se perturbar, porque uma mão misteriosa apareceu e começou a escrever na parede. E o que ele escreveu? Mene, mene, tekel, parzim. Pesado foste na balança, fosse achado de falta, o teu reino acabou. E vai ser passado para os medos e persas. A partir dali que ele não respeitou o sagrado, o seu reino passou. Ele foi morto rapidamente. E Dario tomou posse do reino. Sabe o que eu quero deixar aqui de mensagem? Eu quero falar para algumas pessoas que nessa época de carnaval desrespeitam o sagrado. Pegam aquilo que é sagrado e tentam utilizar de uma maneira profana. Eu lamento dizer para você que de uma maneira semelhante Deus está escrevendo Mene, mene, tekel, parzim para você também. Mene, mene, tekel, parzim para você também. Porque infelizmente nessa época as pessoas dão muito vazão à carne, às coisas que são espirituais das trevas e não tem limites. Não tem limites.
E aí brinca com aquilo que é sagrado, ou tenta brincar com aquilo que é sagrado. Mas Deus não permite que aquilo que é sagrado seja blasfemado. Deus não permite que aquilo que Ele institui como sagrado, como por exemplo as escrituras sagradas, sejam blasfemadas. Tem colheita para tudo que é blasfêmia, e a colheita não é boa. Eu quero dizer para você, enquanto é tempo, se arrependa. É uma mensagem que eu sei que está no YouTube, que alguns podem assistir. E você que é rei, você que é presidente, você que tem cargo de autoridade, nunca se ache melhor do que os outros e tente passar por cima de ninguém, achando que você é o rei dos reis, porque na verdade, se isso acontecer, o teu reinado, o teu cargo está perto de acabar. Porque o rei dos reis vê todas as coisas. O Senhor dos senhores está no alto e sublime trono e contempla todas as coisas. O Senhor dos senhores continua regendo o universo com o poder da sua palavra. O Senhor que é rei dos reis e rei do universo, Ele continua no controle do globo terrestre, de todo o universo, porque Ele tem controle, autonomia, autoridade. Ele é o Senhor, aleluia, aleluia. Igreja do Senhor, descansa no teu Deus. Povo de Deus, descansa naquele que vive e reina, que cuida da sua vida. Os teus, Deus vai guardar e proteger, aleluia. Aleluia. Aleluia, os teus são protegidos e guardados pelo Senhor. Podem vir acontecimentos catastróficos, mas eu quero dizer para você que aqueles que são teus, o Senhor vai livrar e proteger. Haverá livramento, porque Deus protege os teus, igreja amada. Povo escolhido, nação santa, povo adquirido, Deus guarda os teus. Sabe o que é que Belsazar ofereceu para Daniel? Riquezas. Se vestir de uma maneira diferente, se ele interpretasse a mão que estava escrevendo uma mensagem que a mão escreveu, sabe o que ele disse? Eu vou te dizer a mensagem, porque você brincou com aquilo que é santo, você profanou, você fez assim, mas eu quero te dizer, os teus dinheiros, a tua riqueza fica para ti mesmo. Eu não quero nada disso. Eu tenho um compromisso com Deus que é santo, eu tenho um compromisso com Deus que cuida da minha vida, e Deus cuidou de Daniel. Deus protegeu a vida dele. Ele passou pelo reinado de Nabucodonosor, ele passou pelo reinado também de Dario, ele passou pelo reinado de Belsazar, pelo reinado de Ciro. Daniel esteve lá e Deus protegendo, dando cargo de autoridade, suprindo necessidades, e Daniel dizendo: a minha vida pertence a Deus. Minha vida pertence a Deus. A minha vida pertence ao Senhor. Então Jesus, voltando para o texto, ele desce do monte com esses 3 discípulos, que quis apresentar algo especial, algo diferente, algo espiritual. E quando ele desce, igreja do Senhor, tem uma confusão instaurada. E eu queria, para falar dessa confusão que está instaurada, eu queria que você fosse comigo lá em Marcos capítulo de número 9. Tem uma confusão lá. Jesus desce de um momento glorioso com os seus discípulos. Os discípulos dizem para ele assim: Senhor, e o que é que a gente vai fazer? Se o Senhor, tu és tudo isso que tu és, a gente não pode falar nada. Mas já que o Senhor veio, disseram que Elias vinha primeiro, Senhor. Aí Jesus disse: na verdade é isso mesmo, Elias vem primeiro, mas Elias já veio. Porque João Batista veio no espírito de Elias. O espírito é no sentido da maneira de agir, a palavra profética, a palavra de um profeta. Não era que o espírito de Elias encarnou em João Batista, nada disso. Era a maneira de agir, a maneira de falar, o chamado. Era nesse sentido que era o espírito de Elias. E Jesus explica. Elias já veio, que João Batista, eles entenderam que era exatamente da maneira que João Batista agia, falava, pregava. A palavra dura, a palavra de um profeta. E eles entenderam aquilo, mas quando eles vão chegando para onde estão os outros discípulos, não sei se os 9, porque 3 mais 9 vai dar 12, mas estavam o restante dos discípulos. E espero que Judas Iscariotes estivesse lá. Eu não sei, a Bíblia não diz. Sei que os outros discípulos estavam lá. Eu quero acreditar que sim, que os outros 9 discípulos estavam lá. Mas olha o que é que acontece. Quando Jesus desce,
Marcos capítulo de número 9, versículo 14. Marcos de número 9, 14. Tem uma mensagem para mim e para você aqui. Marcos 9, 14 diz assim, ó, quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e algumas traduções que discutiam com eles. Eu vou reler esse versículo. Eu quero chamar a sua atenção para algo que Deus quer falar comigo e com você aqui. E quando se aproximou dos discípulos, depois daquele momento da transfiguração, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, alguns escribas que discutiam com ele. E a pergunta que não quer calar, quem eram os escribas? Eram fariseus responsáveis para ministrar a Torá, a lei para as pessoas, para estar ali organizando quem ia ler, quem não iria ler. Em resumo é isso. Era alguém que entendia da lei, era alguém que entendia sobre o Deus da lei, o Deus dos profetas, o Deus que falou através dos profetas, que inspirou os profetas, o Deus que usou Moisés, que levantou Moisés como grande legislador. Esses escribas, eles tinham essa responsabilidade. E o que é que eles estavam fazendo, igreja do Senhor? Eles estavam discutindo com os discípulos de Jesus. Eles estavam disputando com os discípulos de Jesus. Eles estavam brigando com os discípulos de Jesus. Não era um diálogo, não era uma conversa onde tinha um diálogo tranquilo, mas era discussão. E qual que era a discussão? Vamos pegar o contexto. Você vai acompanhar daqui a pouco, mas só para você entender. E agora daqui a pouco eu volto no que eu realmente quero falar. Havia um jovem que era possesso de espírito maligno. Enquanto Jesus estava no monte, na transfiguração com Pedro, Tiago e João, o pai desse jovem chegou para os outros discípulos e disse para eles assim: está aqui meu filho, liberta ele, expulsa esse demônio. E os discípulos não conseguiram. Eles oraram, não sei exatamente como aquilo aconteceu, mas o que eu sei é que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E como eles não conseguiram, os fariseus que estavam procurando uma brecha para perseguir, você está vendo que esse que você está seguindo é uma seita? Está vendo que esse Jesus que diz que expulsa demônio não está fazendo nada? Vocês agora deixaram o pai do menino numa situação complicada, o menino numa situação pior. E os fariseus estavam acusando, discutindo com os discípulos. Estavam disputando com os discípulos. Jesus está chegando, presta atenção agora por favor. Jesus está chegando. Vê tudo aquilo, vê a discussão, vê a multidão que estava lá, vê os escribas discutindo com os discípulos. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Versículo de número 15. Vê o que ele faz. E logo toda a multidão vendo-o ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Versículo 16, por favor. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Deixa esse versículo, por favor. Entra comigo, vai lá para os arredores de Jerusalém comigo. Vamos para lá agora. Nós estamos vendo uma multidão. Estamos vendo os fariseus, os escribas discutindo com os discípulos. Estamos vendo Jesus se aproximando. E quando Jesus está se aproximando, Jesus não vai diretamente para os discípulos. A multidão o sauda, a multidão está feliz que ele chegou. Mas Jesus vai diretamente para um grupo de pessoas. Jesus vai diretamente para os escribas. E ele fala assim: o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? O que é que vocês estão discutindo com eles? Sabe onde que eu quero chegar? Jesus protege os seus discípulos. Jesus não foi fazer a média com a multidão, nem com o pai dos meninos, com o pai do menino. Jesus não foi fazer a média com os escribas, não. Ele foi proteger os seus. Nós temos que proteger os nossos.
Dá para entender? Dá para entender que os teus tu tem que proteger? Dá para entender que você que é do Ministério da Vida Profunda, até visitante também, nós devemos nos proteger? Eu protejo você, você me protege, a gente se protege. Jesus foi logo em direção aos escribas assim: são meus discípulos, porque vocês estão discutindo com eles, protegendo os discípulos. Muitas vezes ou algumas vezes, sabe o que é que acontece? Para fazer a média com alguém, descobre alguém de casa. Sabe o que é que Deus está falando comigo e com você? Proteja os seus. Proteja os seus. A primeira coisa que Jesus faz, vai diretamente aos escribas e fala assim: não quero vocês discutindo com os meus discípulos. O que é que vocês estão discutindo com eles? Verso de número 17, por favor. Verso de número 17. E um da multidão respondeu e disse: mestre, trouxe meu filho que tem um espírito mudo. E aí conta a história, verso 18 também, pode colocar o próximo versículo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e arranja os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam, Senhor. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Agora eu vou precisar que você vá comigo. Sabe para onde? Para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Vai comigo lá para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, por favor. Depois a gente volta para Mateus e eu encerro. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 37. Lucas 9, 37 diz assim, ó: no dia seguinte, quando desceram do monte, saiu-lhes ao encontro grande multidão. E um homem dentre a multidão disse: mestre, eu peço que vejas meu filho, pois é o único filho que eu tenho. Lá em Marcos não diz que era o único filho, aqui diz. Os evangelhos não estão errados, eles se completam. Posso ouvir um amém? Amém. Eles se completam. Por isso que eu li lá em Mateus, li em Marcos e agora eu estou lendo em Lucas, porque as informações elas vão se completando. Um espírito toma de repente, clama e despedaça, ele vai espumando e só larga depois que ele está todo quebrado, depois de ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas não puderam. E respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando sofrereis? Quando o menino vinha chegando, o demônio derrubou, convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. E todos ficaram admirados. E aqui, Jesus resolveu o problema que os discípulos não conseguiram resolver. Porque tem coisa que só Jesus faz. Aquilo que você não consegue resolver, pode ficar tranquilo e tranquila que Jesus vai resolver para você. Ele te protege e resolve para você. Ele protegeu os discípulos: vem cá, vocês estão na escola comigo. Vocês estão faltando um pouquinho de fé, incredulidade, mas vem para cá, para perto de mim. Eu vou cuidar de vocês e vou resolver o problema. E ele resolveu o problema. Só que o que eu vim falar nessa noite não foi sobre fé. Aí eu quero voltar para Mateus. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Vai comigo lá para Mateus capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 17. Aleluia. Deus é tão bom, tão fiel, está falando de diversas maneiras. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E aí, versículo de número 17. 17. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Exatamente como está em Lucas. Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu. E desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos se aproximaram em particular e disseram assim: por que nós não pudemos expulsá-lo? O que é que aconteceu, Senhor? Dessa vez foi diferente. Eu já tinha expulsado, de repente algum disse, eu já tinha expulsado o demônio antes e agora eu não consegui. O que aconteceu? Por que eu não consegui expulsar? E Jesus explica.
Jesus respondeu assim, por causa da vossa pequena fé. Verso de número 20. Por causa da vossa pequena fé. O que é espiritual se resolve de maneira espiritual. E para se resolver de maneira espiritual tem que ter fé. Jesus falou, vocês não conseguiram expulsar esse demônio por causa da vossa pequena fé. É um ponto. E quando tem ponto e vírgula, vai continuar. Porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão, já é falar do tamanho, né? Como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas irmão, isso aqui é muito forte. É muito forte. Eu quero chamar a sua atenção para essa realidade. Ele vai concluir dizendo que essa caixa de demônios se expulsa pela oração e jejum. É tema para outra mensagem, mas o que eu quero falar agora é sobre fé. Jesus falou assim, se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, a gente já falou sobre isso no início da mensagem, mas uma fé como um grão de mostarda é da medida de um grão de mostarda, é parecida com um grão de mostarda, é mesmo que um grão de mostarda, é exatamente como um grão de mostarda. E aí você precisa entender comigo, nós precisamos entender um pouquinho sobre o grão de mostarda. E eu fiz algumas pesquisas e eu fiquei admirado. Eu até assisti um vídeo. E aí, nesse vídeo, a pessoa fala assim, tem coisas que só acontecem com o grão de mostarda. Porque quando Jesus falou como um grão de mostarda, não era exatamente o tamanho. A gente pode considerar também. Mas não era exatamente o tamanho, era a qualidade. Era a qualidade do grão de mostarda. E tem 3 qualidades que eu quero compartilhar aqui com você. É que o grão de mostarda é a semente mais resistente que existe. O grão de mostarda é a semente mais resistente que existe. Para se ter uma ideia, se ela for pisada, se ela for queimada, ainda assim ela permanece com a possibilidade de frutificar. É incrível isso. Pega uma semente, quebra ali, queima, acabou aquela semente. Mas com grão de mostarda é diferente. Se ela for pisada, se ela for queimada, ela continua sendo um potencial para plantação e para crescimento. Que coisa extraordinária, igreja do Senhor. É exatamente assim que Jesus disse que tinha que ser a fé dos discípulos. Era uma fé resistente. Era uma fé resistente a quê? A intempéries da vida. Era uma fé resistente aos percalços que a vida oferece. Era uma fé que resistisse às incredulidades dos outros. Era uma fé que fosse superior ao que pega. Era uma fé que fosse superior ao que vê. Era uma fé que fosse superior a qualquer coisa. É uma fé resistente que Jesus quer de mim, de você e de cada discípulo. Não é uma fé que quando vem uma pisada, um empurrão ou uma crítica, para, não, desistir, não vou mais não, não quero mais não. É quando alguém diz assim, não, você está se escondendo atrás da Bíblia, ou coisa parecida. É verdade, eu não vou mais não, porque eu falhei, porque eu errei. Não, a fé resistente, ela vai até o final. Eu quero declarar isso sobre você. Você vai chegar ao final, onde Jesus vai te receber para a glória dele. É como um grão de mostarda. A primeira qualidade é exatamente ser resistente. A segunda qualidade é que ela cresce muito rápido. Eu vou até comprar semente de mostarda por esses dias. Vou comprar. Você que vende. E eu vou plantar esse negócio. E eu vou plantar. Depois eu trago o resultado. E aí, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma analogia com a minha fé. Vou fazer isso. Vou plantar. Eu quero que a minha fé cresça seja como esse grão de mostarda. Eu vou plantar e eu quero ver o desenvolvimento. Aí ele diz assim, que a semente do grão de mostarda, ela cresce muito rápido e se torna uma árvore muito grande e forte. Quando eu vi isso aqui, eu disse, é assim, Senhor. É assim, Senhor. E é assim que planta. Aí a semente começa a crescer rápido e se torna uma árvore muito bonita, frondosa. Assim será a sua fé pelo poder que há no nome de Jesus. Assim será a nossa fé pelo poder que há no nome de Jesus. Aí eu não acredito em muita coisa que a Bíblia diz. Eu acredito em tudo que a Bíblia diz, tudo.
Que um grande peixe engoliu Jonas, eu acredito. Que o povo atravessou o mar vermelho a pé enxuto, eu acredito. Que depois o exército de Faraó, ele morreu afogado no mar, eu acredito. Que as águas fizeram parede de um lado e do outro, eu acredito, irmãos. Eu acredito. E eu vou acreditar cada vez mais. Quando alguém vier com qualquer coisa, com tecnologia, ou qualquer coisa que parecida, até inteligência artificial, para querer desdizer o que a Bíblia diz, sabe o que é que eu vou dizer? Eu acredito assim mesmo. Continuo acreditando dessa maneira. Porque Jesus estava dizendo, se a fé de vocês for como um grão de mostarda, é uma fé resistente. É uma fé que cresce rapidamente. É por isso que eu digo que fé cresce. Quando eu me converti, eu tinha um nível de fé. Hoje eu tenho outro nível de fé. E cá para nós, cada luta que você vence faz a sua fé aumentar e crescer. Faz a sua fé aumentar e crescer. Depois da transfiguração aqui, eles não foram mais as mesmas pessoas. Depois de Pedro experimentar ser liberto de uma prisão, simplesmente por um anjo que apareceu para ele, as cadeias se abriram, ele não foi a mesma pessoa, mas passou pela prisão, passou pelo momento difícil, mas a fé cresceu. Declaro sobre a sua vida a fé como um grão de mostarda, resistente e que cresce rapidamente para a glória de Deus. Aleluia! Além de crescer, rapidamente cresce com facilidade e fica muito forte. E a última qualidade, eu encerro aqui. Ele disse que é a única semente que não é híbrida. Eu fui pesquisar. E eu coloquei, única semente que não é híbrida, a única semente que não é híbrida. Eu não encontrei dessa maneira. Mas eu quero dizer que ela não é híbrida, isso é verdade. Que ela é a única que não é híbrida, eu não encontrei. Então eu só vou dizer que ela é híbrida. Posso ouvir um amém? É uma semente que não é híbrida. Sabe o que é que quer dizer isso? Ela não se mistura com nenhuma outra semente. Já viu que às vezes eles estão fazendo mistura de semente? Alguém já viu isso? É um fruto que ele tem uma mistura com outro fruto quando nasce. Alguém já viu isso? Só para poder confirmar aqui. É um fruto que eles misturam a semente, aí nasce um fruto com características das duas sementes. O grão de mostarda, isso não é possível. Se pegar para misturar com qualquer semente, não consegue. Jesus não quer que a nossa fé seja misturada com nada. É a única que não se mistura. Nenhum cientista, nenhum pesquisador consegue misturar a semente de mostarda com outra semente. Sabe o que quer dizer? A nossa fé é genuína e única no único Deus que é vivo, santo, poderoso e é Espírito e é real. E está nesse lugar. Eu queria convidar você para ficar de pé nessa noite. Aleluia! Aleluia!